Queria fazer uma pergunta muito importante. Alguém nos visita nessa noite? Se você nos visita, levanta a sua mão bem alto assim para a gente reconhecer. A nossa equipe de recepção queria te entregar uma lembrancinha. Algum visitante nessa noite? Alguém nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez? Não? Somos todos de casa? Ninguém? Muito bem, então aproveite e dá um abraço a quem está perto de você. Pode aí aproveitar, sair um pouquinho do seu banco aí, dá um abraço. Olha, você que está de forma virtual conosco, receba nosso abraço. Receba aí o calor da presença da igreja. Você talvez, não sei se você está vendo sozinho com a sua família, mas que você receba também o nosso abraço de uma forma muito especial. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus agora com você. Então eu quero te convidar agora a pegar sua Bíblia, a se concentrar e a estar conosco aqui meditando na palavra de Deus juntos. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como falei pela manhã, eu quero continuar a mensagem que iniciei nessa manhã. Eu quero aprofundar um pouco mais no último ponto. Eu comecei uma série de mensagens há alguns domingos atrás, ainda no tema da Link, Juntos em Missão. E eu quero falar um pouco sobre esse movimento nosso de estarmos juntos e estarmos em missão. E a primeira mensagem que preguei, eu dei um título de Por que acredito na igreja? E a provocação é, talvez você esteja vivendo igreja, vindo à igreja, vindo ao templo, vindo ao espaço físico, né, vindo para a cadeira, para o banco, vindo para essas quatro paredes aqui, mas não participando da igreja. Você pode vir para o templo sem vir para a igreja. Você pode estar no templo, mas não estar na igreja. Então a ideia foi conversar sobre isso. Você pode retornar essa mensagem, está lá no nosso YouTube, se você desejar assim. Pela manhã eu comecei a trabalhar a Epístola de Gálatas, a carta de Paulo a Gálatas, mesma carta que eu quero ler com vocês nessa noite, e eu comecei a falar como a igreja vive essa missão, como a igreja vive esse propósito de estarmos em missão juntos, como nós podemos efetivar isso. E aí eu fiz algumas perguntas diante daquilo que eu li aqui com vocês. E a primeira pergunta é: você tem visto o poder de Deus através da sua vida? Você tem visto o poder de Deus através da sua vida? Porque, por vezes, a gente faz aquela leitura superficial de igreja, né? A gente reclama da igreja, fala um monte de coisa, um monte de teoria sobre igreja, mas a grande pergunta, a gente tem que partir do ponto inicial e eu? E a partir de mim? E a minha vida? Eu tenho visto através da minha vida a manifestação do poder do Evangelho? Essa é a reflexão sincera. Se a gente não parte do eu, a gente começa toda uma sequência de hipocrisias para frente. Então eu preciso olhar e falar assim: eu vejo o poder de Deus na minha vida, eu tenho manifesto o poder de Deus a partir da minha existência, eu tenho andado a partir do Evangelho, eu tenho buscado o poder do Espírito e eu tenho trabalhado na igreja e através da igreja para que o poder do Evangelho se manifeste. Então essa é uma pergunta, uma reflexão. Você tem visto o poder do Evangelho a partir da sua vida? E a segunda pergunta que eu fiz pela manhã foi: o que você tem visto? Porque o que a gente às vezes vê sobre a igreja, ou vê a imagem na igreja, o que a gente enxerga da igreja, por vezes, é só a nossa miopia, é só o nosso desfoque, é só a nossa falta de óculos espiritual. A gente vê um monte de mazela e 10% de coisa boa. Tem alguma coisa errada, porque o Senhor dela, o cabeça da igreja, vê a igreja como a igreja santa dele. O Senhor da igreja olha para a sua igreja, olha para o seu povo e diz: esses são meus filhos amados. O Senhor da igreja olha para a igreja, olha para a casa dele e diz: olha, esse é o povo que eu redimi. Esse é um povo de propriedade exclusiva minha. Esse é o povo santo, escolhido por mim. Então, se a nossa visão está diferente da visão de Jesus, eu não sei se você tem coragem de falar que ele está errado, pelo menos eu não tenho, eu creio que Jesus tem olhado para a sua igreja como a igreja santa dele. A definição de igreja, para mim, uma das melhores definições de igreja está lá em 1 Pedro capítulo 2. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que a igreja é? A igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, deixa ele falar sobre a igreja dele. Ele nos chama de santos e filhos. A gente está aqui trabalhando para que as nossas mazelas pessoais
E é por isso que eu falei que isso se encerra ali no capítulo 6 de Gálatas, para que as nossas mazelas naturais da igreja, as dificuldades que temos relacionais, as dificuldades que temos pessoais, elas sejam acolhidas e apoiadas pelos fortes na fé que estão andando no Espírito, que estão apoiando os fracos na fé. E a última pergunta que eu fiz é: qual é o seu conceito de vida? Exatamente no texto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, porque o que Paulo chama a atenção aqui para a igreja da Galácia, que estava sendo assediada aqui por conceitos errados, é que o grande pilar da vida cristã, o grande pilar, ou dois grandes pilares, as duas pernas aos quais os crentes colocam o pé no chão, é a suficiência na graça e a vida no Espírito. A graça é completamente suficiente, não existe nada que nós devamos acrescentar para que tenhamos um relacionamento com Deus, a graça é suficiente. E a partir dessa graça revelada, o outro pé é colocado no chão em que eu vivo pelo Espírito. Assim a gente caminha com duas pernas. Tentar enfeitar isso, tentar colocar qualquer outra coisa é se perder do Evangelho. Nós caminhamos com muita consciência, com os dois pés firmes no chão na missão, sabendo que a graça é suficiente, sabendo que o Espírito está sobre nós. E é por isso que Paulo fala lá no capítulo 5, olha, se vocês vivem pelo Espírito, se a vida de Deus em vocês, nós cantamos agora que Ele é esse rio que flui em nós, Ele é essa vida. Paulo fala, se vocês têm essa vida nova que não existia em vocês, Paulo diz lá para a igreja de Éfeso, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, e agora Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Se vocês vivem em Cristo, ou vivem pelo Espírito, andem também no Espírito. Então eu tenho vida espiritual, e o meu convite, a gente vai passar por isso aqui hoje, o meu convite é que na minha caminhada terrena, eu ande também por esse Espírito que me inspira. Não tem dissolução. Mas para que a gente medite aqui um pouco mais profundamente nesses argumentos, eu quero convidar você a ler comigo Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. O verso 20 possivelmente você sabe de trás para frente em grego. Mas Paulo diz assim, Gálatas 2 a partir do 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração de uma forma profunda e eterna. Ou é pela lei ou é pelo Espírito, pelos dois não dá. Ou você se garante no cumprimento da lei, ou você se garante na obra do Espírito, pelos dois não tem como. São caminhos antagônicos. Ou é pelo cumprimento de regras, ou é pelo Espírito. Não existe junção disso. Paulo está deixando claro aqui, quando eu tentei viver pela lei, eu fui condenado por ela. Quando eu tentei encontrar essa vida que me envolve, quando eu tentei encontrar essa transformação interior, quando eu tentei encontrar um povo, por meio da lei eu não encontrei, o que eu encontrei foi condenação e frustração. O que eu encontrei foi o meu próprio pecado, o que eu encontrei foi a minha própria mazela, o que eu encontrei foram as minhas limitações. E é por isso que se você está aqui nessa noite cheio de culpas pelos seus pecados, cheio de negações da sua fé em Jesus, cheios de perguntas se você é merecedor da presença dEle, cheios de indagações se você realmente pertence a Ele, cheio de dificuldades de se sentir completamente amado por Deus, essa é a nossa falha, de que de alguma forma, mesmo diante da graça, e é por isso que o capítulo 3 começa assim, ó Gálatas insensatos,
Por que que a gente continua se arrastando na fé? Por que que a gente continua se achando aquém da fé? Se o que realmente garante a nossa vida com Deus é a obra do Espírito e a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você está aqui nessa noite, você crê em Jesus Cristo, você é plenamente filho de Deus, você é plenamente filha de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso precisa ser uma confiança eterna e inabalável. Nenhuma maldição, palavra contrária, nenhuma ordem de líder espiritual, nada pode mudar essa sentença eterna que é você salvo em Cristo Jesus. Você pertence a Ele. E não vai ser algo que você fará de certo, que vai te aproximar ainda mais, ou nada que você fará de errado que vai te afastar cabalmente. O que nos aproxima do Senhor nessa noite, o que nos aproxima do nosso Deus nessa noite, é única e exclusivamente a obra substitutiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como nós permanecemos na missão? Em primeiro lugar, crendo satisfatoriamente que nós somos dele, e para sempre dele, e para sempre seremos dele, e nunca mais não seremos dele, porque somos dele em Cristo Jesus. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas quedas, apesar das nossas mediocridades, apesar dos nossos pesares, apesar da vida, apesar das pessoas ao redor, apesar do mundo difícil, apesar de tudo, nós somos dele em Cristo Jesus e nada pode mudar ou abalar o seu amor por nós. Eu creio que a missão da igreja seja deixar isso muito claro e evidente para todo mundo. Que seja qualquer pessoa, qualquer minoria, qualquer individualidade, qualquer marca social, qualquer distinção de personalidade, qualquer marca existencial, ninguém está separado se crê em Cristo Jesus. Porque é na obra dele que nós nos aperfeiçoamos ao nosso Senhor. Paulo está dizendo isso para uma igreja que está sendo convidada por judaizantes a se circuncidar como passo espiritual, a cumprir leis, a cumprir regras para que os passos espirituais sejam dados. Paulo está falando, olha, por esse caminho aí o que você vai encontrar é condenação. 7 passos para uma vida cristã mais profunda. Você primeiro sacrifica um boi, depois faz uma marca, depois entrega não sei o que para o pastor, depois bota o copo em cima da TV, isso tudo é balela. O que te aprofunda espiritualmente é conhecer cada vez mais e depender cada vez mais da graça de Jesus. O que realmente coloca o seu pé nas raízes do Evangelho e nas raízes do trono do Senhor é deitar-se sobre a graça e descansar sabendo que Ele quer fazer algo novo no seu coração. Pode cumprir promessa, é legal fazer de vez em quando alguns votos ao Senhor, é legal de vez em quando a gente se esforçar para ter ali uma disciplina espiritual, mas sabendo que esses são passos para que eu me aproxime cada vez mais da graça de Deus. Meus pés estão repousados na graça de Deus. Quando eu tentei viver pela lei, eu encontrei condenação. Quando eu tentei viver pela lei, eu fui condenado por ela. Não é pelo cumprimento de regras que você vai encontrar a graça de Jesus. Não é pelo cumprimento de regras que você vai se ver aliviado dos seus pecados. Não é pelo cumprimento de regras que você vai se ver perdoado pelos seus pecados. Não é. Não é pelo cumprimento de regras. Porque mais para frente vem outras que você vai quebrar. A grande verdade é que essa recorrência de quedas nossas tem muito mais a ver com a nossa dependência, com o nosso achismo de depender dos nossos atos ainda, do que realmente termos um Deus que está olhando para nós, procurando a quem tragar. Somos nós que caminhamos ainda com as sombras das nossas culpas. Somos nós que ainda estamos, ao invés de olhar para frente, para o alvo, ao invés de olhar para Jesus Cristo como alvo da nossa fé, como autor e consumador da nossa fé, somos nós que estamos olhando nos retrovisores da vida, lembrando do nosso passado que Ele já apagou. Quando eu tentei viver pela lei, ela me condenou. Você está nessa noite aqui se sentindo culpado, se sentindo culpada.
Se você está nessa noite culpando alguém, há ainda uma obra da graça a ser feita na sua vida. O alicerce que Paulo está tentando lançar para a igreja da Galácia é: olha, se vocês forem por esse caminho, vocês vão se perder da missão. Se vocês passarem a confiar nas regras, se vocês confiarem nos estatutos, sejam judeus ou outros estatutos que hoje são colocados, se vocês confiarem apenas nas regras, vocês vão encontrar condenação e vocês vão se perder de Deus. E é por isso que Paulo lança o segundo argumento. Eu fui crucificado com Cristo Jesus. É muito importante a gente pensar o que a cruz simbolizava. A gente ouviu na noite do domingo passado a mensagem do pastor Hudson, que muito simbolizou isso. A cruz como um sinônimo não de orgulho, a cruz não como uma arte colocada em todos os prédios à luz do dia, mas a cruz como um sinônimo de vergonha. A cruz era um método de execução dos piores bandidos em Roma e pelo Império Romano. A cruz era uma manifestação de um exemplo vivo. Olha, se você for como esse homem aí, é aí que você acaba. Se você for como esse condenado aí, se você passar por esses delitos, é nessa vergonha que você acaba, nu, despido, morrendo, esperando morrer sufocado, em praça pública. Quando Paulo está dizendo, fui crucificado, e é muito importante, e o que Paulo está querendo trazer, eu fui crucificado, e não estou me crucificando para me penalizar. Não estou me autoflagelando como se esse autoflagelo, como se esse autopesar, como se esse remorso do coração dissesse algo sobre a minha fé. Não, o que Paulo está falando é, eu me orgulho dessa vergonha na cruz, porque é nessa vergonha da cruz de Cristo, e é por isso que ele fala, fui crucificado com Cristo. Eu me assemelho na vergonha da cruz, porque eu sei que lá na vergonha da cruz, os meus pecados, esses aos quais eu tento me penalizar, eles já foram pagos. Eu não tenho problema de me assemelhar na vergonha da cruz, porque Paulo completa essa verdade dizendo, a vida que eu vivo agora, Paulo está dizendo de uma forma muito clara, eu sou crucificado, eu morro lá, porque com Cristo, sendo crucificado com Cristo, é impossível que a morte me detenha. Sendo crucificado com Cristo, mesmo passando pela vergonha com Cristo e aceitando que existiam vergonhas sobre mim, é impossível que essa vergonha, que a morte, que o pecado me detenha nessa cruz, porque agora eu tenho vida terrena. Mas eu só tenho vida terrena quando eu me assemelho em Cristo e quando eu me vejo crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. O meu ego, esse é o verbo grego, o ego. O meu ego foi crucificado com Cristo. É por isso que eu falei pela manhã. O que acontece com Paulo o conceito era Paulo. O conceito era a forma que Paulo via a vida. E eu, quando tentava viver pela lei, sendo ainda condenado por ela, eu mesmo condenava as outras pessoas. E por isso, quando vivia o conceito Paulo, era um perseguidor da igreja. Tentando viver santidade pelas regras, o produto da vida de Paulo era a morte. Tentando se santificar, porque esse era o passo de Paulo. Quando o texto diz que Paulo se agrada da morte de Estevão, é isso, para Paulo aquilo ali é uma vitória espiritual. Era o cumprimento da lei. O herege estava sendo apedrejado. Deus está sendo glorificado na morte de Estevão. Quando o ego está inflamado, cheio das regras, e principalmente quando a gente vê as regras penalizando o outro, quando o ego está inflado das nossas vontades e desejos, o que Paulo está dizendo é isso, olha, eu fui crucificado, o meu ego foi crucificado, agora o que vive em mim é Cristo. Para corroborar com o que eu falei pela manhã,
Paulo poderia ter falado: o que vive em mim é Jesus. Porque você sabe muito bem que Jesus é o nome humano do Cristo. O Cristo é a figura bíblica desde o Antigo Testamento, a promessa do Messias, a promessa do ungido. Agora o Cristo, o Messias, agora o prometido de Deus, agora o verbo vivo, agora a realidade divina, agora o poder de Deus habita em mim. Quem comanda a minha vida é o poder de Deus. Não é mais uma questão de regras externas, é que o poder de Deus vive em mim. A vida terrena agora passa por isso, passa por Cristo. Não é só uma questão de conceitos externos, em que eu vou vendo algumas coisas externas a mim, e eu vou copiando, achando que isso são coisas santas, e que me elevam a uma certa divindade temporal. Mas é que agora no meu interior há Cristo. Paulo está enfraquecido e morto. Paulo está sendo sufocado pela cruz. Paulo está sendo tragado pela morte. E agora a vida de Cristo está fluindo em mim. Como a igreja vive a missão? Só cheia de Cristo. Só cheia do Espírito. Se for cheia de ego, a gente para na porta da esquina. Se for cheia do nosso ego, se for cheia das nossas visões. Eu ouvi uma mensagem esses dias que eu achei muito interessante. A gente vive uma epidemia de visão de igreja. E eu achei muito interessante a provocação do pastor, que diz: se você vai num culto de ensino de uma igreja, você vai num culto numa igreja e você ouve mais sobre a visão da igreja do que sobre o evangelho, foge dessa igreja. A gente vive uma epidemia de gestão, que é importante, a organização é muito importante, mas o evangelho está muito acima de qualquer visão empresarial. O que nós precisamos é, juntos como igreja, mantermos a visão de que quem vive em nós, de quem se manifesta através de nós, é Cristo Jesus. De que quem está sobre nós, de quem governa as nossas vidas, de quem habita o nosso coração, é Cristo Jesus. Paulo vai comparar isso lá no capítulo 5, como falei pela manhã, dizendo: olha, fica muito evidente quando Cristo está vivo em você. As obras são claras. Se o ego, André, ou Paulo, ou Otávio, ou Joana, ou você está vivo, as obras são muito claras. Partidarismo, inveja, ambição, brigas, calúnias, dissensões. O fruto é óbvio. Muita boa vontade, muito bom programa, muito bom projeto, mas sem vida. Para na esquina porque não contagia. Para nos meus amigos, para no meu grupo de sistematizações, para em mim. Mas se vem do Espírito, se está cheio de Cristo, se está cheio de amor, se está cheio de alegria, se está cheio de paciência, se está cheio de perdão, se está cheio de longanimidade, se está cheio de domínio próprio, isso se espalha, isso contagia. E como em Atos 2, isso faz com que o povo veja a igreja com simpatia. Paulo está aqui provocando a gente, e talvez a pergunta é: você se vê crucificado com Cristo? A pergunta não é se você se vê ressurreto. Paulo poderia ter gritado aqui: eu estou ressurreto com Jesus. E eu passei pela ressurreição. Ele fala isso depois. Mas o que Paulo está aqui provocando a igreja da Galácia é: olha, como vocês precisam se enxergar hoje para parar de depender das regras, é que vocês precisam se enxergar crucificados. Vocês precisam entender de uma vez por todas de que não é por medo. Vocês precisam se entender de uma vez por todas que nós não estamos pagando um preço para alcançar a salvação. Nós fomos crucificados com Ele. A cruz é o pagamento cabal, pleno, completo de todo o pecado que você cometeu. Acabou. Você cometeu os pecados hoje? Cometeu. Você cometeu um pecado ontem? Cometeu. Estão lá. Eu estou crucificado com Cristo. Já foi pago.
O grande problema é que durante a história da igreja, a gente ouve a perguntar, então as pessoas, se a gente falar isso, as pessoas não vão fazer mais nada. Então elas não se veem crucificadas com Jesus. Se a gente não colocar um medo por trás da mensagem, se a gente não colocar uma penalidade, se a gente não adicionar algo, parece que o evangelho não transforma a vida. E a grande verdade que você precisa entender nessa noite para ter a sua vida transformada é que, mesmo sem merecer, Ele pagou o preço pelos seus pecados. Mesmo sendo perfeito em vida, mesmo andando sem nenhum erro, Ele morreu no seu lugar. Se isso não mexe com você, o que mais vai mexer com você? O que Paulo talvez esteja chamando a igreja da Galácia a refletir e é por isso que ele no capítulo 3 fala, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês ouviram falar sobre a cruz de Cristo como se ela tivesse acontecido na frente de vocês. E isso não basta, Cristo morrer não basta. Um justo morrer pelos injustos não basta. Um santo morrer pelos pecadores não basta. E nada mexe mais com esse coração insensível de vocês. Relembrar aquele homem sangrento no madeiro não mexe mais com a sua vida. Olhar aquela mãe chorando pelo seu filho não mexe mais com você. Saber que aquele grupo de amigos estava se sentindo abandonado porque o seu líder, o seu mestre estava morto injustamente, isso não mexe com as suas entranhas. Isso não faz você se constranger de tamanho amor, isso não faz você amar a igreja dele. É necessário regra, é necessário medo, é necessário pavor, é necessário promessas falsas. Ou basta um homem sangrento no madeiro se assemelhando a mim, para que eu tivesse vida e vida com ele, para que eu tivesse relacionamento com ele. O amor de Jesus nos constrange, é isso que Paulo fala. Nós estamos vivendo e nos movendo por ele porque esse amor nos constrange. Esse é o argumento que precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de pessoas perfeitas do nosso lado. Nós não precisamos de pessoas perfeitas do nosso lado, porque temos o perfeito crucificado. Conseguimos andar com as mazelas, conseguimos andar com as imperfeições, conseguimos andar com as quedas, conseguimos suportar os fracos, conseguimos ser edificados, porque o perfeito se fez carne e habitou entre nós e morreu no nosso lugar para que tivéssemos vida com Ele. Se isso não basta para nós, estamos muito distantes da salvação. Paulo está dizendo isso. Olha, quando eu tentei andar pela lei, eu fui punido. Eu fui condenado por ela. Mas eu fui crucificado com Cristo. E crucificado com Cristo, satisfeito em Cristo, agora eu não olho mais para trás, não. Eu não fico mais olhando a minha vida no retrovisor. Nem fico olhando também os problemas ao meu lado, não. Agora, essa vida terrena que eu vivo, a vida que eu vivo nesse corpo terreno, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As coisas que eu passo a fazer, as disciplinas que eu passo a ter na minha vida, as abstenções que eu passo a ter na minha vida, a aderência de novas habilidades e hábitos, as exclusões que eu faço na minha vida, elas não partem das regras, elas não partem de algo externo a mim, como se eu tivesse medo ainda de ser condenado, elas partem desse testemunho vivo de Cristo em mim, e eu vou limpando as minhas visões, eu vou limpando o meu coração. Ele vai limpando o meu coração e a minha mente, e Ele vai transformando o meu coração. Mas fica muito óbvio aqui, que a experiência da graça reverbera intensamente e completamente na minha existência terrena. Não existe graça que não me transforma. Não existe graça que me faz olhar para a vida de forma diferente. O que Paulo está dizendo dessa mudança de conceito Paulo olhava para a vida de uma forma, e quando Cristo habita em Paulo, quando Cristo habita em mim, existe um novo olhar para a vida. As coisas que me atraíam não me atraem mais, e as coisas que não me atraíam, essas passam a me atrair.
As coisas que me desafiavam, hoje não me desafiam mais, os meus desafios são outros. As propostas, os projetos que eu tinha de vida, hoje são ressignificados para outros ambientes e para outros lugares. A forma que eu me olhava sem valor muda, porque eu fui valorizado em Cristo Jesus. E o desvalor que eu tinha para a vida do outro é mudado, porque agora eu sei que ele tem valor em Cristo Jesus. A forma que eu olhava para o deleite da vida, para os prazeres da vida, muda, porque agora eu sei que os prazeres, eles não são consumidos a cada instante, porque eles não me trazem felicidade, eles só me trazem prazer. E agora, satisfeito em Cristo Jesus, e eu tenho uma confiança de que felicidade é um estado da alma, não é algo que se busca. Felicidade é o que eu tenho em Cristo Jesus. Prazer você tem aí, vendo o Vasco jogar de vez em quando, vendo o Flamengo, né, de vez em quando o inimigo se manifesta e ganha. Isso é prazer. O Flamengo ganhou, você teve prazer aí. Isso é prazer, isso é passageiro, porque vai perder na final. Grava aí. Isso é prazer, é momentâneo. Mas se o Flamengo perder ou ganhar, sua vida vai continuar, e vai continuar em Cristo Jesus feliz, porque Ele te satisfaz. Eu estou falando de Flamengo e Vasco, mas isso tem a ver com o seu emprego. Prazer é poder comprar coisas novas para casa, mas felicidade é mesmo quando a gente não pode comprar tudo o que a gente queria, a gente fala assim, nossa, eu tenho um lar legal e equilibrado em Cristo Jesus. Não está dando para comprar tudo o que queria, mas está dando para botar o alimento na mesa e eu tenho uma família feliz. Isso é um conceito muito maior de vida. Prazer é vida sexual ativa, mas de vez em quando você não consegue ter um parceiro confiante, um casamento equilibrado, e isso se esvai. Mas felicidade é saber que você é alguém dotado de amor, que está construindo uma vida marital com alguém, está vencendo os obstáculos da vida. Prazer é desfrutar de uma boa comida, prazer é desfrutar de um jogo de futebol com os amigos, prazer é acordar às 4 da manhã para correr, prazer é jogar um jogo com você aí que você gosta, prazer é o Barão Nerd se juntar no RPG, isso é prazer, mas é momentâneo. Vocês sabem que agora a gente tem o Barão Nerd, né? O ministério. Mas isso é prazer. O problema é quando a gente perde a felicidade na igreja. O problema é quando a gente começa a depender de celebração em celebração, a gente ser reavivado para estar na igreja. Felicidade é participar da igreja, mesmo quando as coisas às vezes não estão como a gente imaginava. Isso é felicidade de participar do povo de Deus. Felicidade é estar comprometido, mesmo quando os projetos que a gente queria que fossem para frente não vão. Felicidade é continuar comprometido, mesmo quando às vezes a nossa casa não está tão equilibrada. Isso é felicidade, isso é um estado da alma. De vez em quando, mesmo estando feliz, a gente não está cheio de prazer. A gente lida com situações espinhosas, com relações difíceis. Mas quando a gente olha e diz, eu estou crucificado com Cristo, a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, eu não estou falando, eu vivo de prazer em prazer, eu vivo feliz. Eu vivo satisfeito em Cristo Jesus, eu encontrei a vida. O que Paulo está deixando para a igreja da Galácia é isso, olha, não fiquem insatisfeitos, como se vocês tivessem que aderir a passos para estar em um outro nível. Vocês chegaram lá, entendeu? Quando Jesus está conversando com seus discípulos, se despedindo ali no Evangelho de João, ele é perguntado, se eu não me engano é por Filipe ou por Tomé, qual é o caminho, né? Jesus está falando, olha, lá na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhes teria dito, vou lhes preparar lugar. E Jesus termina essa frase dizendo, olha, vocês sabem o caminho que eu estou trilhando. E um dos discípulos vira para ele e diz, olha, Senhor, eu não conheço o caminho. E Jesus vira para eles e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está falando é, eu estou preparando uma morada, eu sou o destino final.
A minha existência aqui, a obra da graça, a obra da crucificação é a preparação de um lar celestial. É um lugar a se chegar. Mas a gente não pode perder de vista de que se Ele é o caminho, nós também já chegamos. Quando o discípulo pergunta, que caminho é esse? Como se ainda não estivesse no caminho. Como se ainda não estivesse trilhando no rumo à eternidade. Como se não tivesse ainda, como se tivesse que encontrar o caminho. Jesus se espanta e diz, olha, eu sou. Vocês já chegaram. Estando em mim, vocês chegam lá. Comigo, o lar está garantido. Eu sou tanto um porto de chegada quanto o local que vocês já estão. Vocês não precisam procurar outras coisas para adornar isso e para tornar esse caminho mais fácil, porque eu sou o caminho. Eu sou a vida que vocês estão trilhando, vocês já chegaram lá. Vocês podem agora viver esse propósito, como a igreja vive o seu propósito, crendo que já chegou no destino final. Chegamos em Cristo Jesus e agora só nos espelhamos a Ele. Só deixamos que esse Espírito flua através de nós, só deixamos que as suas obras nasçam nos nossos corações, só colocamos para fora aquilo que Ele tem falado no nosso coração. Que a gente coloca para fora tanta besteira, que você tem coragem de falar tanta besteira, coloca para fora aquilo que Jesus tem falado no seu coração. Mostra também as obras graciosas de Jesus, evidencia a realidade do Espírito na sua vida, leva a sério aquilo que Deus tem te prometido, leva a sério o chamado do Senhor na sua vida. Se compromete com aquele que se comprometeu até a morte de cruz. Queridos, não, eu falei pela manhã isso, eu repito, não é uma questão de sair com a teologia ajustada daqui. Não é uma questão de sair falando aqui, não, eu não cumpro mais regra nenhuma. Não chego na hora no culto, não vou para EBD, se botarem regra para mim eu não cumpro. Não é sobre isso. Não é sobre ajustar a teologia, não é sobre ter disciplina social, não é sobre ter métricas para viver em sociedade. A gente precisa de regra, a gente precisa se ajustar como sociedade, mas não são essas regras que estão nos levando a Deus. Nós aceitamos as regras sociais de convívio aqui na igreja, que são formatadas e disponibilizadas para todos, porque temos essa vida de Cristo, e por isso nós nos disponibilizamos às regras. E por isso a gente, para ter um benefício social completo, para que todo mundo se dê bem, a gente tem algumas regras para ajustar. Não é sigla a vida. As nossas regras não são as regras que estão nos aproximando a Deus, para deixar um pouco mais ajustado o conceito. Senão também o pessoal vai achar que pode fazer o que quiser. Não é sobre isso. A questão é que essas regras de convívio, elas são aceitas pela graça, elas são aceitas porque a gente sabe que se depender da gente, a coisa só favorece o nosso lado. E por isso a gente precisa ter as nossas métricas, precisa chegar na hora no culto. É ideal que chegue na hora no culto, precisa ir a ABD, precisa participar dos eventos, precisa estar aqui contribuindo com dízimos e ofertas. Precisa, mas isso não é um peso, isso é a questão do nosso desejo de viver como comunidade. Porque Cristo vive em mim. E isso tudo é fluido dentro de mim. A gente vai vendo as coisas, os pedidos, as necessidades da igreja como parte essencial da nossa vida e não como um peso de, tá lá, estão me pedindo mais uma vez para fazer alguma coisa. No momento em que você começa a ver a vida na igreja dessa forma, querido, você está se afastando dessa realidade. Você está deixando de lado que Cristo permeie o seu coração com essa graça que se manifesta no nosso convívio. Como a igreja pode cumprir o seu propósito? Permitindo que nessa vida terrena, essa confiança de que nós fomos crucificados com Ele, e de que já não estamos fazendo pelo medo, não estamos fazendo pela culpa, estamos fazendo pela vida dEle. Estamos fazendo pelo amor que nos constrange, estamos fazendo porque Ele está derramado sobre nós, estamos aqui nos desgastando em vida terrena para que o Evangelho fique muito evidenciado através de nós. A mensagem acaba assim. Não tem nenhuma outra promessa. Não sei se você vai ganhar um carro. Não sei se você vai ganhar uma casa. Não sei se seus problemas mais terríveis vão ser resolutos, solucionados, hoje ou amanhã. Não sei.
Também não tenho passos para que você saia dos problemas. Talvez você precise de ajuda financeira para administrar melhor, mas aí é uma ajuda administrativa. Talvez você precise de auxílio psicológico para lidar melhor com as suas emoções. Talvez você precise de remédio para lidar com a sua saúde. Não tenho essas promessas para você. O que eu tenho hoje vai muito além disso. Vai muito além dos seus problemas que também vão se renovar. O que nós temos nessa noite é uma certeza de que somos amados por Cristo. O que temos nessa noite é uma certeza de que as nossas culpas podem ser deixadas nesses bancos quando nós sairmos daqui. Elas não precisam mais nos acompanhar em vida. Elas podem ser parte do nosso passado, de uma história contada, de algo que aconteceu, mas podem ser agora, nesse momento, aniquiladas pela fé em Cristo Jesus. O que nós temos nessa noite não são promessas sobre os passos da riqueza, mas são promessas que no nosso interior, ao invés dessa prisão que você vive, dessa prisão de tentar se satisfazer prazer após prazer, dessa prisão que é tentar encontrar alegria na vida em coisas fúteis, você pode deixar essa prisão aqui também, você pode sair daqui liberto, sabendo que eu estou satisfeito porque eu tenho vida em Cristo, a minha vida tem propósito agora, eu quero sim ser valorizado e eu quero valorizar as pessoas que estão ao meu redor, eu quero fazer dessa vida uma vida alegre, uma vida pacífica, uma vida que tem qualidade de relacionamentos, eu não quero mais viver aqui negociando os relacionamentos, eu não quero mais viver aqui dependendo das aprovações, eu estou satisfeito porque estou crucificado em Cristo Jesus e agora eu vivo essa vida nele. Você pode deixar suas prisões nessa noite. Você também pode deixar as prisões às quais você colocou pessoas. Talvez existam pessoas aprisionadas no seu coração nessa noite. Pessoas que você olha com desdém, pessoas que você olha através das suas mágoas, pessoas que você olha através do seu desprezo. E nessa noite, ao falar, olha, Cristo vive em mim, eu estou crucificado com Ele, eu preciso me assemelhar com Ele, eu preciso olhar para as pessoas como Ele olhou, eu preciso olhar para as pessoas como Ele me olhou. Se tem alguém que podia me olhar com desprezo, era Jesus Cristo. Se tem alguém que tinha o direito de se afastar de mim, de me condenar, era Jesus Cristo. Mas Ele me amou e se entregou por mim. E por isso a vida que eu vivo agora, eu vivo com um novo olhar, eu vivo com o olhar dEle. As pessoas que eu desprezava, eu não desprezo mais. As pessoas que eu mantinha nos cárceres do meu coração, eu as retiro de lá e eu as coloco numa zona de amor. Como a igreja pode cumprir a sua missão? Tirando do cárcere pessoas que ela mesma colocou. Se a igreja tem uma mensagem de libertação para mim e para você, nós precisamos confessar também que ela tem uma mensagem de liberdade e de amor para as pessoas que a igreja quer manter cativas. Eu quero te convidar a fechar seus olhos, eu quero te convidar a falar com esse Cristo nessa noite. Ou pela lei, ou pelo Espírito. Ou na dependência dos meus atos, ou na dependência dos meus acertos, ou na suficiência da graça de Jesus. Não existe andar junto. Ou é pela lei ou é pela graça. E você hoje, mais uma vez, tem a oportunidade, tanto você que está aqui, quanto você que está conosco de forma virtual, você ouvindo essa mensagem, pode nessa noite também confiar nessa suficiência. O que você deseja nessa noite? Continuar culpa após culpa, penalização após penalização, promessa após promessa, tentando se sentir perto de Deus. Não é isso. Você está no trono da graça pelo sangue de Jesus, tendo o coração aspergido pelo sangue de Jesus. Entremos no santuário de Deus com confiança e sem culpa. Esse é o texto de Hebreus capítulo 10.
Você hoje está no santuário do Altíssimo pela graça de Jesus. Você não está distante dele, você está na presença dele, sendo amado, sendo amada, ouvindo que ele ama você, ouvindo que ele cuida de você, ouvindo que ele se sacrificou por você, ouvindo que os seus pecados, as suas culpas foram aniquiladas para sempre. Ouvindo não sobre condenação, mas ouvindo sobre perdão. Você é perdoada nessa noite, minha irmã. Você é perdoado nessa noite, meu irmão. E você é convidado agora a falar: sim, essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Cristo, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu estou liberto das minhas prisões, eu estou liberto dos meus cativeiros, eu estou liberto das minhas amarras, eu estou liberto das minhas dores, eu estou liberto das minhas mágoas, eu estou liberto das minhas mazelas, eu estou liberto dos meus medos, eu estou liberto das minhas culpas, eu estou liberto em Cristo Jesus. Talvez é isso que você precise nessa noite para avançar na sua vida emocional. Talvez é isso que você precise nessa noite para encontrar perdão no seu lar. Talvez é isso que você precise, marido, para ser um melhor esposo. Talvez é isso que você precise nessa noite para ser uma esposa, uma mãe, um pai melhor. Talvez é sair daqui desculpado, perdoado, redimido, realiançado, realicerçado, sair daqui amigo e amiga de Deus. É isso que você precisa para a sua vida nessa noite. O que você precisa de uma vez por todas é confiar no trono da graça, e a descansar nele, e a receber dessa vida espiritual, a receber dessa novidade, a receber desse rio de Deus que flui para a vida eterna. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Talvez o Espírito Santo esteja acomodando você. Talvez Deus esteja falando contigo agora. Olha, está na hora de se ver crucificado. Você quer viver o propósito de Deus, quer viver o propósito da igreja? Crucifique o seu ego. Vença a morte com Cristo. Assuma a vida dele para você. Nós estamos de olhos fechados. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que está tomando essa decisão, que está falando: sim, Cristo, olha, eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero confiar a minha vida a Ti. Eu não quero confiar nas regras. Eu não quero confiar na minha percepção. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Se você está entregando a sua vida a Jesus, agora levante sua mão. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que está entregando o seu coração a Jesus? Alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Basta apenas levantar uma de suas mãos. Talvez você esteja aqui vindo ao templo há algum tempo, mas há algum tempo sem conviver na igreja e viver igreja. Há alguém que quer falar assim: Senhor, eu quero viver na Tua igreja, eu quero viver no meio do Teu povo, eu quero estar contigo, eu não quero caminhar somente com a religiosidade, eu não quero confiar somente nas regras, eu quero caminhar com o Senhor. Há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Basta levantar uma de suas mãos que eu quero orar por você. Alguém? Eu não vou insistir, mas eu gostaria muito que você se rendesse ao Senhor Jesus, que essa fosse a sua escolha de vida. Alguém? Senhor, nós juntos aqui, como seu povo, queremos nos assemelhar à sua morte, porque é só nos assemelhando à sua morte que nós também nos assemelhamos à sua vida. Recebemos a plenitude da tua vida em nós quando nos vemos crucificados em Cristo. E o que eu te peço para as nossas vidas aqui, o que eu te peço para a nossa igreja, a Igreja Barão, o que eu peço para a Igreja de Cristo, não são projetos abundantes. O que eu te peço é que a tua igreja se veja crucificada contigo. E o que eu peço a Ti é que Tu nos dê a clara visão de que vivemos essa vida terrena na fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E que isso baste para nós, Senhor. Que a fé em Cristo baste para nós. Que sim, a gente tenha convívios maravilhosos, celebrações empolgantes, que a gente tenha projetos que são muito interessantes, que a gente tenha muita coisa boa, Senhor, mas que tudo parta disso.
Nós somos amados e amadas por Cristo Jesus. E isso satisfaz a nossa alma. E isso faz com que a gente consiga superar até as mais difíceis histórias, Senhor. Porque nos sentimos amados, compreendemos que somos amados e amadas por Ti. Eu te peço que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém.